Eu quero contar uma história para vocês. Uma história de um homem que foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Davi. Davi era temente a Deus. Davi tinha um coração quebrantado. Davi sabia reconhecer seus erros. Mas Davi errou dentro de casa. Falhou demais. Eu vou tentar aqui resumir, falar de forma bem condensada, para que a história fique guardada na sua cabeça e nós possamos aqui, se eu me estender demais, não guarda. Então vou condensar para vocês entenderem uns fatos ocorridos na vida de Davi que trouxe a ele prejuízos enormes para ele e para a família dele. Davi, ele era um homem crente, temente ao Senhor. Deus o chama e diz que vai lhe entregar o comando de Israel na mão dele. O meu povo vou colocar na tua mão, tal. Ok. Davi se torna rei. O homem tinha filho que parecia um preá. Quem conhece que é preá aqui, irmão? Mas produz que é uma beleza. É preá, coelho, né? É ligeiro para reproduzir. Aí gostava de ter menino. Era menino para lá, menino para cá. E a Bíblia diz que a gente deve encher a nossa aljava com filhos. Só que numa aljava, irmão, cabe até 6. Mais de 6 dá um trabalho. Tá. Pastor, tem gente que tem mais? Tem. Eu conheço pessoa que tem 12. Queria fazer um apostolado. Conheço uma irmã que ela gerou 19. Eu digo, por que não completou os 20 logo para fazer a conta certa? Mulher animada, né? Glória a Deus. Bom, Davi era um homem bem intencionado, vocês acham que era? Pois ele era mesmo. Na hora que ele teve os filhos, cada nome de filho, coisa linda. Tamar, ele tinha um nome de palmeira, significava palmeira. Teve um que o nome era Adonias, quer dizer, que pertence a Adonai. Adonai é o Senhor. Teve um filho chamado Salomão, significa pacífico, era a boa vontade que ele tinha com os filhos. A intenção, o projeto. Porque naqueles dias, os nomes dos filhos eram dados conforme o desejo do pai ou a ocasião do nascimento ou da geração, alguma coisa que ligava, que retratava a história, alguma coisa, ou perspectiva ou acontecimento referente ao filho. Absalão significa pai da paz. Abi, essa palavra Abi, de onde vem a palavra Aba, entendeu? E Shalom, ou Shalom, paz. Então, Absalão, pai da paz. Aminon significa fiel. A única coisa que ele não foi. Ele tinha boa intenção? Tinha. Mas ele não dava boa criação. Os seus filhos precisavam de um pai, mas tinha no máximo um rei. E esses são os grandes desafios dos obreiros, que se esquecem às vezes que são pais e querem ser somente pastores, né? Tem empresários que pensam que o seu filho precisa de um empresário, o seu filho precisa de um pai. Sua mulher não é sua funcionária, é sua esposa. Cada qual tem que se tratar dentro do papel. Então assuma. Eu não consigo ser tanta coisa, então pare de fazer muita coisa. Para que cada coisa que você faça, faça bem feito. Ou então se ordene, se organize. Comece a coordenar a sua vida. Davi, então, com tantos filhos que teve, ele se desorganizou e ele não teve o cuidado de confrontar os seus filhos. Teve seu filho chamado Aminon, ele era o seu primogênito, e depois dele tinha, acho que Quiliabe, aqui, estava dando uma olhada, e depois veio Absalão. E Absalão tinha uma outra irmã chamada Tamar, e diz a Bíblia que Aminon olhou para ela, porque ela era muito bonita, e desejou-a como mulher. A própria irmã. Só parte de pai, mas era irmã. Desejou como mulher, aí ficou todo abusadinho, e tinha um primo dele, e dizia, pai, por que tu tá com essa cara murcha? Disse, não, porque eu queria muito que aquela minha irmã fosse minha mulher. Ele disse, pai, coisa simples, conselho ruim, né? Se faz de doente, manda um recado, tramou tudo, toda desgraça. Se faz de doente, manda um recado para o rei. Diz assim, papai,
eu queria tanto que o senhor aconselhasse minha irmã, que eu estou doente, coitado, perdendo peso, não consigo nem me levantar, que ela fizesse uma comidazinha, trouxesse aqui para mim. Vai lá, minha filha, cuida do teu irmão. O sem vergonha atacou a própria irmã e pecou com ela, cometeu esse pecado. Ele violentou a própria irmã. E como era apenas um sentimento carnal, né, perverso, do jeito que ele desejou-a carnalmente, abusou-a carnalmente. Ficou com abuso dela, mandou ela embora e expulsou-a, humilhando-a. Quando Absalão soube disso, ficou chateado e disse: ele merece morrer. Irmãos, essa repercussão foi em todo o reino. O palácio soube, as ruas souberam. Isso foi algo notório. E Davi poderia ter exercido o papel de pai, chamado Amnon, de rapaz, que desgraça foi essa? Se explique. O que é isso? O que foi que você fez? Você tem que se retratar publicamente pela sua irmã, você tem que pedir perdão, se humilhar. Você tem que reparar o seu dano através de tinha que fazer. Ele tinha que fazer ele tinha que fazer uma restituição financeira, um monte de coisa. E publicamente uma retratação no mínimo. Mas Davi não corrigiu. Esperando que o pai corrigisse, Absalão olhou, disse: sabe, quer saber de uma coisa? Botou a irmã debaixo do braço e vai morar comigo. Passou 2 anos com ela, em casa. Depois de 2 anos, aí ele viu que o pai não tomava nenhuma decisão. Ele disse: quer saber? Eu vou para a casa de vovô. Eu vou sumir daqui, porque eu estou indignado. Ele ficou indignado e queria matar o seu irmão. Aí ele planeja a morte do seu irmão. E diz assim: pai, queria fazer lá uma festa lá em casa, chamar a Amnon para ir também. Ele disse: chame seus irmãos. Davi usou os irmãos como escudo para ver se impedia a tragédia, porque sabia que uma desgraça podia vir. Aí ele usa os irmãos como escudo. Esse é um grande problema, você terceirizar aquilo que é responsabilidade sua. Davi era para estar presente, era para liderar, mas não fez isso. Aí lá, Absalão mandou os seus empregados: rapaz, mete vinho em Amnon. Quando ele estiver embriagado, que não souber mais nem ficar em pé, mata ele. Matou o irmão. Chegou a notícia para Davi, até uma notícia pior: Absalão matou todos os teus filhos. Aí depois disse: não foi todos, não, foi só Amnon. Davi podia ter corrido atrás de Absalão e ter dado uma chegada nele, para colocar a casa em ordem. Mas sabe o que foi que ele fez alguma coisa? Não. Absalão então disse assim: eu vou para a casa do meu sogro. O sogro dele, irmão, era o pior sogro que ele podia ir. O sogro dele o reteve em casa por 3 anos. E durante 3 anos eles se entenderam por lá, ficaram. E Absalão esperando que o pai fizesse alguma coisa. Esperou que o pai corrigisse, Amnon não corrigiu. Esperou que o pai intervisse no processo, não interveio. Esperou que o pai mandasse buscá-lo, repreendê-lo, corrigi-lo, porque assassinou o próprio irmão, não fez nada. Ele manda um recado, e através de Joabe, ele manda um recado, e através de Joabe, com uma mulher, conta uma história para Davi, que sensibiliza. É uma história que fala sobre relacionamento, injustiça, tal. Aí acorda Davi da situação. Diz: rapaz, vamos fazer o seguinte, manda chamar Absalão para morar aqui perto da gente. Mandaram o recado, trouxeram. Absalão por certo diz assim: rapaz, agora, papai vai pelo menos perto de lá de casa, eu trago a minha irmã, a gente está por ali, a gente agora vai conversar. A gente vai então reconstruir a nossa história. Ele vai colocar a casa em ordem, depois de tanta tragédia, tantas vezes, vai colocar a casa em ordem. Quem disse? Irmão, Absalão passou a morar, vou dizer assim, em termos comparativos, na esquina da rua, e ele não foi lá, e nem mandou chamar o filho. Aí Absalão se aborreceu e disse assim: Joabe, diga para meu pai
que mande me matar, mande me dar uma surra, fale de bem, fale de mal, faça qualquer coisa, mas fale comigo. Que eu não suporto mais tanta indiferença. Aí Davi disse: mande chamar o homem. Quando Davi chega, quando Absalão chega lá, sabe o que Davi faz? Davi podia ter dito assim: muitas tragédias tinham acontecido envolvendo você. Eu fui errado, passei muito tempo omisso, não lhe corrigi, não corrigi seu irmão, não tratei, nunca chamei a sua irmã para colocar debaixo do ombro, debaixo do braço, para afagá-la, consolá-la, trazer a ela o meu apoio paterno, a minha atenção de pai. Mas agora nós vamos corrigir a situação. Inclusive eu tenho correções para lhe dar, porque você matou o próprio irmão. Sabe o que foi que ele fez, irmão? Deu um beijo no filho e calou-se. Aí você está dizendo: que coisa linda, ele deu um beijo no filho. Foi. Irmão, o filho precisava de conversa, não era de beijinho não. O filho não precisava de uma mão na cabeça, precisava de um confronto, precisava de explicação, até pedido de perdão. Davi precisa pedir perdão, filho. Mas talvez Davi estivesse com um fardo nas costas. Que fardo? O fardo de ter adulterado durante um tempo da sua vida e nunca ter a coragem de corrigir o filho que adulterou, que fornicou, porque ele tinha com medo de levar na cara. Ele nunca corrigiu Absalão do homicídio, porque ele tinha planejado a morte do marido de Betseba. Mas ele praticamente assassinou Urias. Talvez ele achasse, pastor, que não tinha autoridade para tratar as questões. Mas deixa eu dizer uma coisa: um pecado não pode justificar a sua falta de posicionamento contra coisas erradas. Quando você errar, se corrija, peça perdão, se conserte. E se você for uma pessoa, pai, mãe, seja lá quem você for, que se retrate com Deus diante dos erros, a sua autoridade será restabelecida. Do ponto de vista, eu errei e aprendi com o meu erro, e eu não quero que você entre pelo mesmo erro. Pais que fumaram não deixarão de ter autoridade de dizer para o filho: não fume. Ele não vai ter autoridade se ele estiver fumando. Se ele continua fumando, ele não tem autoridade. Ele vai falar a verdade, mas sem autoridade. Mas se ele deixou, ele pode dizer assim: deixe, eu deixei. Amém? Mas ele afrouxou, deu um beijinho no filho, e ficou por isso mesmo. Resultado, pastor? Qual foi? Ele saiu dali e disse: pronto, agora eu vou chutar o pau da barraca e quero ver a tenda cair. Começou, fez uma artimanha, que ele era bom de artimanha, o tal do Absalão. Pai, estou pensando em pagar um voto e ir lá para Hermon, não sei o que lá vai. Vá, meu filho, vá. Faz todas as concessões, não quer nem saber da realidade. Vai para lá, começa a furtar o coração do povo através de agrados. Daí a pouco ele faz um motim. Daí a pouco ele monta um exército. Daí a pouco ele vem de lá para cá para conquistar o trono do pai. Dá uma notícia para ele, Davi bate nas pernas, porque Davi sentiu uma coisa que era certa, é que aquilo que ele via que era posicionamento de Deus, ele não media força. Se Deus me colocou aqui, se alguém está me tirando, certamente é que Deus não me quer mais, eu não vou nem medir força, eu saio do trono. E ele não queria, como nunca quis, confrontar o filho. Ele era para ter confrontado o filho, prendido o filho e começar a corrigir os problemas do filho. Antes tarde do que nunca, mas ele não fez isso. Ele saiu, fugiu. Começou a trama. Absalão vem, está prestes a tomar o reino. Acontecem as tramas de conselho de A, conselho de B. E através de uma própria astúcia de Davi, ele planta alguém no meio do métier de Absalão, lhe dá um conselho transtornado. Absalão se vê exposto no meio daquela refrega, daquela batalha.
Davi diz assim: dividam 3 grupos. Desse jeito vocês não vão perder o combate. E como eu tenho certeza que vocês vão ganhar essa peleja, eu quero apenas pedir uma coisa: não matem Absalão. Preservem a vida dele. Não toquem no jovem Absalão. Mas Joabe, que já tinha recebido a terceirização de resolver problemas a respeito de Absalão, agora mais uma vez diz: quer saber, quem resolve sou eu. Absalão, irmãos, ele tinha os cabelos compridos, grande, bonito, muito belo. Segundo a tradição que se tinha, essas pessoas que eram de linhagem real, eles colocavam adorno no cabelo de ouro, como se fosse uma tinta de ouro. Quando o cabelo dele crescia anualmente, o cabelo dele era pesado. Não tem condição num cabelo pesar aquilo tudo, não. Aquilo é porque tinha fio de ouro no cabelo dele. E todo ano cortava-se, deixava de lado uma peruca de ouro e crescia mais cabelo e botava mais ouro no cabelo. Era isso que tornava o cabelo dele pesado. E estava lá o cabeludão, lá vai correndo com um cavalo, fugindo com a mula, passou por um cavalo, enganchou o cabelo, ficou preso lá entre o céu e a terra. Alguém disse: o homem está preso, enganchado numa árvore. Aí Joabe disse assim: por que não mataram eles? Deus me livre, o rei não falou que não era para matar. O senhor não se lembra? Disse: mas quem vai matar ele sou eu. Pegou 3 dardos, jogou-lhe um no peito, mais outro no peito, o terceiro no peito, disse: agora acaba de matar ele de machadada, e arrebenta ele todo. A chacina, o dilaceramento do corpo de Absalão foi algo tão terrível, foi feito com ódio, que tiveram que enterrar logo ele, para que não houvesse visualização do que foi feito. Cavaram a cova, botaram dentro e mandaram a notícia para Davi. E quando Davi recebeu a notícia: me falem do jovem, disse: morreu. Aí ele começou a chorar. Absalão, meu filho, Absalão, Absalão, meu filho, Absalão, Absalão, meu filho, Absalão. Era tarde de lamentar, fruto de falta de comunicação no lar, fruto de falta de exercer função paternal. Os filhos não sabem os limites deles, são os pais que têm que impor. Eu preciso que olhe para o texto que diz: e converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais. Vocês têm que se entender com o coração quebrantado, para que não venha maldição. E na casa de Davi veio. Eu pergunto: o que é que você quer e espera que aconteça na sua casa? Se o pai não se entender com o filho não se entender com o pai. E desde criança tem que ser corrigido. Meu pastor, eu não aprendi a corrigir desde criança. Vai dar certo a partir de agora. Vai ter que usar termos mais brandos, mas tem que ser verdadeiros e contundentes. Tem que chamar para conversar. Ontem eu estava conversando com o tabelião de um dos cartórios da cidade onde eu pastoreio. Ele é crente. E ele dizendo assim: pastor Jairo, um dos meus filhos disse: papai, eu não quero ir para a igreja. Menino desse tamanho. Disse: mas vai. Eu não quero não. Disse: mas vai do mesmo jeito, meu filho. Você não sabe ainda o que é bom para você. Mas é porque eu não estou com vontade. Não precisa não. Ou você só vai para a aula quando está com vontade. Você vai cumprir o seu currículo na sala de aula com vontade, sem vontade, com dor de dente, com frio, com calor, com chuva. Você vai, porque você precisa aprender o conteúdo programático de todo ano. E eu vou lhe levar para a igreja para você ouvir a palavra, cantar louvor com o papai e mamãe e aprender o que é bom na vida. Aí o menino petulantemente disse assim: mas os estudos servem para a vida aqui na terra, a vida toda da gente. Ele disse: e a palavra de Deus serve para a sua eternidade. Você ainda não entendeu, mas eu vou lhe fazer entender que a palavra de Deus e a ida ao culto e uma vida cultivada na presença de Deus é mais do que uma vida próspera na terra, é a vida eterna com Cristo,
filho meu vai para a igreja. Pastor, deixa de ser rude, que arrastar filho para a igreja não resolve. Não é arrastar não. A gente vai conversando, vai explicando, e mesmo sem entender, vai levando. Um dia ele vai entender, desde que você dentro de casa tenha testemunho, e ele não seja revoltado. Porque se existe um mal dentro de casa, com um monte de filho de crente, sabe o que é? É que o seu sofá é um sofá de murmuração, a sua mesa é uma mesa de discórdia. É na sua mesa e no seu sofá que você joga os seus filhos contra seu pastor. Quando a fofoca chega na sua casa e os seus filhos veem você falar contra a liderança da igreja, eles se criam com revolta. Depois você pode chegar no culto, dando a paz seu para todo mundo e chamando seu pastor de meu pastor, mas o seu filho sabe que você não considera seu pastor, como você quer que ele firme na casa de Deus. Teve um pastor que foi visitar a casa do irmão. Pai do Senhor, meu irmão. Pai do Senhor, pastor. Meu pastor, entra aqui, sente nessa minha cadeira de balanço. É a minha cadeira que eu mais gosto, sente nela. Eu vou ali dentro preparar com minha esposa um lanche e um café para o senhor. Enquanto o irmão foi lá dentro, o filho do pastor começou o filho do irmão, né? Começou a rodear o pastor, olhando assim, ó. Aí o pastor disse: que é, menino, que tu está me arrodeando? É porque papai vive dizendo que o senhor tem duas caras, eu estou procurando a outra. Tu quer que teu filho preste? Seja verdadeiro, seja fiel, seja temente a Deus. Amém.